bom dia a todos, meus queridos. Sejam todos bem-vindos, né? Retornando aí de férias. E aí a gente vai entrar na nossa primeira aulinha aí dos primeiros anos, primeiro A, B, C e D. É, a diretora de vocês, Patrícia, pediu para que nesse retorno, depois que a gente voltasse agora depois das férias, que a gente fizesse um apanhadozinho sobre qual atividade vocês tiveram mais dificuldades é, quando nós fizemos lá a checagem de aprendizagem, que foi como se fosse aquela atividadezinha valendo nota, que foi como se fosse uma provinha, né, que vocês fizeram. E assim, a maior dificuldade e quase todos exercícios que eu fui corrigir dentro do GPA, o que eu notei foi a dificuldade com a interpretação do texto, né? Essa é uma dificuldade que acompanha o primeiro ano, o segundo ano, o terceiro ano. Eu acho que essa é uma dificuldade que acompanha os alunos desde o princípio. Eu acho que por conta da idade de vocês acabam se tornando muito ansiosos, né? Muito elétricos, muito acelerados. E vocês querem fazer tudo de uma única vez, e vocês querem bater o olho no exercício e só de olhar, aquilo ali já está respondido. É quase que isso. Infelizmente, não dá para ser assim, né? Você tem que ter a calma, né? Você tem que ter a perspicácia, vamos dizer assim, ou seja, o detalhamento de parar, respirar fundo, se concentrar e ler frase por frase, palavra por palavra, do que aquilo significa, qual a ideia que aquela frase está trazendo, né? Então, assim, a priori, fazer interpretação de texto é você estar muito bem concentrado e focado naquilo que você está fazendo. Porque se você não tiver, muita informação vai passar despercebida. Vai passar ali, ó, pelo seu olho, você vai até ler, mas você não vai compreender o que está sendo dito. Porque muitas das vezes a gente lê o que está na nossa frente, mas ler é uma coisa, compreender o que você está lendo é outra completamente diferente. É tanto que tem um monte de palavra que a gente lê, às vezes, e que a gente não sabe o significado. A gente consegue fazer a leitura, mas não sabe nem o que significa. E principalmente quando se trata de aprender um idioma novo, né? Como é a língua inglesa. Então nós estamos aprendendo um idioma novo. Então assim, já é complicado a gente perceber a interpretação do texto quando o texto é no nosso próprio linguajar, ou seja, quando é na nossa língua materna, nativa, que é o que? O português. A gente já tem dificuldades, né? A exemplo disso é quando você pega um livro para ler e muitas das vezes você desiste. Pega ali o primeiro capítulo, não consegue chegar no segundo capítulo do livro e já desiste. Para. Por quê? Porque eu estou lendo, mas ao mesmo tempo não estou compreendendo, não estou entendendo nada. Então aquilo fica maçante, fica desgastante. Agora, por outro lado, quando você consegue perceber o que aquilo ali está dizendo, quando você consegue interpretar, quando você entende o que você lê, aquilo vai dar uma sensação de prazer, né? Porque é muito bom quando a gente tem acesso a uma informação, por exemplo, da qual a gente não sabia. Poxa, eu não sabia o que essa palavra significava, agora eu sei. Eu não sabia o significado dessa outra palavra aqui. Eu não sabia o significado dessa frase, agora eu sei. Isso traz uma sensação de bem-estar, né? É enriquecedor. Eu enriqueço a minha alma, o meu cérebro, a partir do momento em que eu leio algo e consigo compreender e interpretar aquilo. Então, como essa foi a maior dificuldade, né? É o que eu falo. Não falta hora nenhuma inteligência para vocês. Vocês são os meninos que estão aí com o cérebro novinho, né? Os neurônios estão aí, ó, prontos para serem usados, né? Vocês não estão já velhos, vamos dizer assim, né? O professor já vai fazer quase 40 anos, né? Já está com o cérebro um pouco cansado. Vocês não. O cérebro está novinho, está bem disposto. Então, para aprender, ó, é daqui para ali. Basta você querer. E como é que você pode demonstrar que você quer? Tendo foco, né? Levando a sério o que você está fazendo, tirando realmente ali, ó. A minha atividade de inglês 15, 20 minutos que você focar, você consegue fazer. 30 minutinhos no máximo, o mais tardar, né? Só que tem que ter o quê? Foco. Aí muitas das vezes você não tem foco. Aí você vai lá, começa a fazer exercício, para, depois retorna, começa a fazer de novo, para.
Aí depois você retorna de novo, por fim que você já desistiu, aquilo já tá maçante, você já não tá suportando aquilo. Agora, se você tiver foco, é igual eu tô falando, você vai gastar meia hora do seu tempo e vai enriquecer o seu cérebro com novas informações. Então, essa aula do dia 12, ela é um apanhado sobre a checagem de aprendizagem e as maiores dificuldades que vocês tiveram que foi relacionados à interpretação de texto. E nós estamos trabalhando a carta ao leitor. Então, eu fixei aqui para vocês, ó, 5 características importantíssimas da carta e ao leitor. The main features of the card are. Ou seja, quais são essas 5 características aí? Primeiro a gente vai fazer a leitura aqui em inglês. Brief test and writing in one person. Quiet and subject themes. Simple, clear and objective language. Presence of recipient and sender. Expository and argumentative test. Então, nós vamos lá para essas 5 características principais aí, ó, que são textos breves e escritos em primeira pessoa. As cartas vão ser sempre temas atuais e de caráter subjetivo. Outra característica, vai ter sempre linguagem simples, clara e objetiva. Vai ter sempre o quê? Presença do destinatário e quem que é o remetente, ou seja, para quem que aquela carta foi escrita e quem que escreveu. Isso são informações que vão estar claríssimas na carta, né? E por fim, ele é um texto expositivo, tendo em vista que ele é colocado para que você possa ler, e ao mesmo tempo ele é cheio de argumentos, porque ele vai ter sempre uma opinião de alguém que está defendendo ali um ponto de vista, tá ok? Aí o seu primeiro exercício, ele é uma carta que está aí, ó, em português. E qual que é o exercício? Você vai utilizar aí o Google Tradutor, ou então, eu até prefiro que seja um dicionário, né? Tentem usar dicionário, porque senão fica essa atividade repetitiva. Copia e cola, né? E acaba que você não aprende nada com isso. Gasta seu tempo e assim, um texto inteiro desse, no mínimo, você tem aí 10 palavras novas para você tomar conhecimento. E se você fica nesse vício de copia e cola, você não vai aprender nenhuma, né? Quanto mais 10 palavras. Então você tem aí a carta ao leitor com as informações aí, as quais você pode ver. É um texto em primeira pessoa, né? A priori aí, ó, a gente já vê qual que é o meio onde essa carta foi lançada, ou seja, você tem o remetente e tem já o destinatário, né? E você consegue perceber ao ler, ao fazer a leitura da carta, os argumentos. Qual que é o assunto principal? O que que o autor da carta disse em relação a esse assunto principal? Quais são as características ligadas a esse assunto? O que que ele está defendendo? Qual que é o ponto de vista em relação a esse assunto? Qual que é o ponto positivo? Qual que é o ponto negativo, né? Você vai conseguir aí frisar quando você retira ponto positivo e ponto negativo, em relação aí às quais esses argumentos. Eles podem tanto ser positivos quanto negativos, tá ok? Então, é uma aulinha dupla. A primeira aula você vai fazer a leitura em inglês do texto, né? Eu sempre falo para vocês, primeiro faz a leitura silenciosa, depois tenta fazer essa leitura em voz alta, né? E logo após você vai fazer essa leitura por escrito, tenta sempre estar copiando, né? Nós vamos estar marcando para vocês depois irem à escola presencialmente, para a gente poder estar avistando os cadernos. Então é importantíssimo que você escreva as palavras em inglês, né? E você tem aí o Google Tradutor para te ajudar, então não vai ter nenhum tipo de dificuldade, ok? Nesse mesmo dia 12, como eu acabei de dizer, é uma aula conjunta. Então o exercício número 2, que eu coloquei para vocês vão fazer um exercício de interpretação de texto dessa mesma carta, né?
E aí a interpretação de texto eu fiz questão que agora inverteu. Você tem as perguntas em inglês, e aí você, dentro das opções, vai escolher qual que é a resposta certa aí, né? Então você tem exercício 1, 2, 3, 4 e 5. Com base na tradução do texto, responda as questões abaixo. The genre of the test is, ou seja, o gênero do texto é, letra A, é o editorial aí, ó, editorial. Since the author defends a point of view de informação vertical. Então você vai ver aí quais são as opções, né? Para você estar o quê? Classificando o textinho que foi dado, tá bom? Então assim, não tem erro, não tem mistério, é fazer a leitura, é fazer a interpretação, focar, né, na atividade, que aí você consegue rapidamente estar respondendo. Tendo em vista que você vai apenas marcar um X aí, né, do que vem a ser a resposta certa. Número 2. The except from the test, the present, the main ideia is on. Ou seja, qual que é a ideia principal que o texto carrega consigo. E aí você tem letra A, B, C e D. Vai escolher uma opção e vai marcar o X. Lembrando que no seu caderno você basta copiar a pergunta certa e depois a resposta certa, tá bom? Não tem necessidade de você copiar todas as opções de resposta, tendo em vista que você só precisa copiar a que for a resposta certa, tá bom? Depois, número 3 aí, você vai ter uma palavrinha, que no caso é a palavrinha grifada, que é use. E qual que é essa palavrinha, qual a ideia que ela está trazendo? Causa, consequência e assim por diante. Número 4, você vai ter aí ó, uma pergunta relacionada aos últimos parágrafos. Qual que é a ideia que o autor está demonstrando, né, em relação ao assunto aí que ele está falando, que é sobre o uso aí de sacolas plásticas e sobre o efeito disso no nosso meio ambiente da natureza. Tá bom? E para finalizar, última perguntinha aí. What's make the author angry? E você tem letra A, letra B, letra C e letra D. Tá bom? Restou alguma dúvida? Chama a professora lá no grupo do WhatsApp, né? Vocês têm, gente, 1 milhão de meios de comunicação agora para estar falando com os professores. Você tem lá o GPA, você tem o grupo do WhatsApp. Agora a gente vai estar usando as novas plataformas, que é pelo Google Meet. Então, assim, não tem desculpa, né? A única desculpa que tem para você não conseguir fazer as atividades e desenvolver é falta de interesse. E quanto a isso aí, quando um não quer, dois não brigam, já dizia o ditado, né? Então, assim, você tem que querer. A partir do momento em que você quer, tudo vai fluir, tudo vai funcionar. Faça a sua parte, né? Os professores estão fazendo a parte deles, que é faz a gravação da videoaula, pesquisa o material na internet para montar um exercício bacana para vocês, né? A gente tá vindo aqui, ó, dando a cara a tapa, fazendo a gravação dessas aulas. Depois a gente lança essas aulas no YouTube, né? Tá lá à disposição de vocês. Entre erros e acertos, os professores estão se desdobrando para fazer tudo possível para que você não perca o ano, né? Então, vamos agarrar firme aí nessa possibilidade que a gente está tendo, né? Não vamos deixar a preguiça tomar conta, não, né? Já se passou aí, ó, mais da metade do ano. Falta agora 4 meses apenas, né? Agosto, setembro, outubro, novembro, praticamente. Porque em dezembro a gente basicamente entra de férias. Então, assim, vamos agarrar firmes. Todo mundo vai conseguir. Os professores estão sendo bem compreensíveis, né? Nesse momento de pandemia. Então, assim, a gente está avaliando tudo, a gente está te dando pontuação em tudo que você participa. Então, assim, um pouquinho que você entra numa web, um pouquinho que você entra num chat, o professor já fica feliz com a sua participação e já pode te possibilitar uma nota. Então, assim, esforça, né? Se cada um fizer a sua parte, a gente vai chegar lá e vai dar tudo certo, tá bom? I miss you, students. Tô morrendo de saudade de todo mundo, tá bom? Fiquem com Deus. Peace. Grande abraço. Só ressaltando, qualquer dúvida, procura a gente lá no WhatsApp. A professora está lá à disposição de vocês, né? Sempre online, para que vocês não tenham dificuldades.
Pode perguntar, não precisa ficar com vergonha. Tá ok? Um beijo grande do fundo do meu coração. Tenham todos uma ótima semana e fiquem com Deus. Bye bye. Miss you.